Nós abrimos o Conversas Cruzadas desta terça-feira falando sobre a paralisação na saúde. Médicos paralisaram as suas atividades aqui em Santa Catarina por 1 hora, da 1 da tarde às 2 horas da tarde. Aí eu pergunto ao doutor Leopoldo Bach, primeiramente, já levantando o tema para os demais integrantes da mesa, por que exatamente desta paralisação? Foi um grito em busca do que exatamente? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos os telespectadores, a todos os integrantes da mesa. É um prazer, uma satisfação estar aqui representando os sindicatos médicos do Estado de Santa Catarina. Esse Dia Nacional de Mobilização em Defesa do SUS, na realidade, ele foi orquestrado pelas entidades médicas nacionais, Federação Nacional dos Médicos, Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira, obviamente com as suas regionais de cada estado. Ele aconteceu no Brasil todo. Aqui em Santa Catarina, nós optamos em não fazer uma paralisação, mas apenas uma mobilização e uma paralisação de apenas 1 hora, porque a gente entende que não podemos assim, paralisar em protesto contra a situação do SUS, mas prejudicando a população. Na realidade, o médico é amigo do paciente, da população. Nós vivemos em função deles. Então, nós queremos mostrar e demonstrar para a população a situação atual em que se encontra a saúde no Brasil, que não é uma situação alvissareira, é uma situação complicada, a gente compreende, difícil. Saúde com prioridade é defendido por todos os políticos de todas as matizes, em todas as campanhas, mas na prática e na realidade, quando se vai transformar em lei, em ações, em efeitos reais que podem beneficiar a população, a gente não vê isso acontecer da forma como deveria. Obviamente, sempre tem aqueles gestores que trabalham com eficiência. Temos aqui o nosso secretário do lado, que tem feito um belo trabalho no município de Florianópolis, mas a nível federal, principalmente, a gente vê um descaso muito grande. Começando pela não aprovação da emenda constitucional 29, que é importante a população compreender o que é, uma emenda que regulamenta a Constituição Federal na sua parte relacionada com a saúde, e demonstra claramente como vai ser destinados os recursos destinados pela Constituição. E a gente sabe que, principalmente o governo federal, não destina todos os recursos que deveria para a saúde. Aliás, este, doutor, é um assunto que nós vamos trazer daqui a pouquinho aqui no Conversas Cruzadas, novamente a respeito da paralisação. Uma paralisação válida na visão de vocês? Qual é o estado da saúde pública hoje no estado de Santa Catarina? Eu enxerguei, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Eu enxerguei essa paralisação como um alerta em defesa do SUS. Eu vi desta forma, porque o SUS é um patrimônio do povo brasileiro. A partir do Sistema Único de Saúde, nós deixamos de ter 3 Brasis no nosso país. Nós tínhamos, antes do SUS, 3 Brasis. O Brasil dos ricos, que sempre foi o Brasil dos ricos, que tem seu médico particular, que tem o seu hospital particular. O Brasil dos formais, que era o Brasil que tinha a carteirinha, e a última carteirinha foi a famosa carteirinha do NPS. O povo dizia, eu tenho carteirinha do NPS e por isso eu tenho direito a internar. E os indigentes, eu peguei no Hospital de Caridade os indigentes, que eram 40 pessoas por grandes salões, um banheiro, e esses eram atendidos por favor e por caridade pelos médicos e pelos hospitais. Hoje o SUS integrou, foi talvez o segundo grande movimento de inclusão social do povo brasileiro. Integrou e daí em diante, pela primeira vez, se inscreveu dentro da Constituição Federal que o povo tem o direito à saúde. Até este momento era uma concessão governamental. Doutor Esdras Camargos, uma paralisação também vale. Não é a primeira vez que a categoria se mobiliza nesse sentido, fazendo alguns questionamentos. Daqui a pouquinho nós vamos falar também dessa questão estrutural, de investimentos voltados para a sociedade, se realmente a população ela é atendida da forma como deveria, mas houve hoje um grito, novamente, da classe, dos médicos. O que está faltando, na verdade, né? Então, boa noite a todos, boa noite aos demais integrantes da mesa.
O que está acontecendo? Esse movimento de paralisação, isso aí vem do encontro de uma insatisfação dos profissionais médicos já de longa data, tanto com relação à saúde suplementar e agora com relação ao SUS. O SUS ele é o principal empregador de grande parte dos médicos do país. E muita coisa melhorou, concordo com o secretário, mas muita coisa ainda precisa evoluir e melhorar, isso aí é notório também. Por exemplo? Bom, a aprovação da emenda constitucional número 29, como comentou o colega Leopoldo, ela trata ali da destinação dos recursos e o percentual de cada esfera do governo e trata ali também do que é gasto em saúde e o que não é gasto em saúde. Isso aí é uma definição importante, porque não adianta ter só o gasto e usar aquilo para saneamento básico, apesar de que o saneamento também está relacionado ali com a saúde, mas não pode ser considerado um gasto com saúde, um investimento em saneamento. Mas o que está acontecendo aí, o que levou o médico a fazer esse manifesto no dia de hoje? Com o passar dos anos, desde que, imagina, eu sou o mais novo aqui da mesa, desde que eu entrei na faculdade, a gente vem sempre presenciando ali e vendo os colegas mais antigos tendo uma diminuição ali no seu rendimento e, consequentemente, aumentando a sua carga de trabalho. O que a gente vê hoje? Que o médico trabalha muito. O médico ganha bem, essa que é a visão geral. Ganha bem por quê? Porque consegue trabalhar de manhã, consegue trabalhar de tarde, consegue trabalhar de noite, consegue trabalhar nos sábados, consegue trabalhar nos domingos. Trabalho não falta, tem uma carência muito grande no país, mas isso leva um prejuízo na qualidade de vida para esses profissionais e, consequentemente, um prejuízo para a população. Porque como é que um profissional que trabalha com uma carga de trabalho dessa consegue ter a concentração necessária, a dedicação necessária para o objeto mais importante ali, que é o paciente. Então, frente a isso tudo aí, a insatisfação com relação à remuneração associado às condições insatisfatórias, muitas vezes insalubres e de trabalho, os médicos resolveram chamar a atenção via público na data de hoje, por esse movimento aí encabeçado aí pela Federação Nacional dos Médicos e aqui em Santa Catarina, para a gente chamar a atenção com relação a todas essas mazelas aí da sociedade e da nossa atuação profissional. E a paralisação foi, como já bem retratado, de apenas 1 hora para não prejudicar a população. O objetivo era chamar a atenção da população e das autoridades com relação a essas dificuldades. Walter Gomes Filho, superintendente de Planejamento e Gestão da Secretaria Estadual de Saúde. Walter, qual é a situação dos médicos em Santa Catarina e que tipo de condições eles têm hoje para trabalhar? Falta a valorização do profissional? Ele é valorizado da maneira que deveria? Como é que estão essas condições? Precisa melhorar? Não precisa? Olha, eu acho que a paralisação que aconteceu hoje, na verdade, ela expressa exatamente todo um movimento, ou ele é fruto de um movimento em prol do SUS, no sentido de captar mais recursos para a área de saúde pública no país. Evidentemente que o profissional médico ele tem um papel fundamental nesse processo e ele é sempre sentido ou mais, vamos dizer assim, diretamente por parte da população, dos meios de comunicação, e essa paralisação ela contribuiu muito nesse movimento em prol do SUS, na forma de trazer mais recursos para o SUS. Especificamente a classe médica, como já reportado anteriormente, tem essa dificuldade de remuneração. A gente sabe que hoje em dia o profissional, de uma maneira em geral, ele não é bem remunerado, sobretudo naquilo que diz respeito à tabela do SUS, aqueles serviços que têm uma vinculação diretamente relacionados à tabela. É bem verdade que isso não é uniforme, existem alguns procedimentos via tabela SUS que são bem remunerados, sobretudo aqueles que estão na alta complexidade, mas a média complexidade e aqueles que dizem respeito à atenção básica, eles têm muito ainda que melhorar. E na avaliação da gente em relação à tabela, é uma tabela que está totalmente defasada. Existem algumas coisas realmente que o preço é vil, que o valor pago é um valor vil, como o próprio valor da consulta, um valor de R$ 10,20 hoje por uma consulta médica é um valor muito aquém do trabalho desenvolvido por esse profissional.
As mudanças elas têm que acontecer, aí eu pergunto a todos, de cima para baixo, de Brasília em direção a Santa Catarina, elas podem acontecer também aqui no estado de Santa Catarina. Muita coisa precisa mudar também, quando nós falamos da saúde pública no estado de Santa Catarina? Olha, eu posso começar respondendo? Vamos lá. Eu posso afirmar para vocês o seguinte: se muitas vezes entra uma estrutura com tantos problemas, com tantas falhas, que muitas vezes a imprensa noticia, o paciente ainda consegue encontrar um atendimento digno, decente, que resolve o problema de saúde dele, é porque teve algum médico motivado, interessado, né? E com um espírito público e de compaixão, e que atendeu esse paciente com eficiência, com desvelo e resolveu o problema. Porque existem ilhas de eficiência no meio desse sistema todo do SUS. Por exemplo, eu sou oncologista e trabalho no Centro de Pesquisas Oncológicas, que é uma entidade do SUS, né? Mas que, como tu mesmo perguntaste, ela não nasceu por decreto. Ela nasceu por vontade de alguns profissionais. A ideia foi encampada pela Secretaria de Estado da Saúde, me lembro muito bem disso, que eu fui o primeiro diretor-geral dessa entidade, e ela veio crescendo com o decorrer dos anos e desempenhando muito bem a sua função, tanto que é uma referência na região sul, não é? Então, as coisas não precisam acontecer por decreto, porque a gente no Brasil tem um espírito muito paternalista, a gente quer que o governo dê tudo. Não, é um esforço também individual, é um esforço de município, e o secretário vem provando isso na sua atual gestão. É um esforço de Estado, tanto que o gestor estadual e o gestor municipal, eles têm autonomia. Eles podem, inclusive, se quiserem, modificar essa tabela e pagar mais. Isso é possível. Tem municípios que fazem isso, não é? E a questão da insatisfação do médico em relação ao SUS não é só salário, não. Porque o médico não pensa só em dinheiro, ele pensa também em condição de trabalho, em condição técnica, em condição adequada de estrutura. Porque trabalhando numa estrutura ruim, com problemas inadequada, o atendimento dele também não vai ser adequado. A estrutura do Estado hoje é ruim? Eu gostaria de complementar, na verdade, a fala do Dr. Leopoldo. É importante que a gente diga que, evidentemente, que o problema não é só tabela, né? Mas a tabela nos causa uma dificuldade bastante grande. Eu queria aqui colocar um exemplo. Não só remunera mal o profissional, mas remunera também mal o serviço. Sim. Nós temos hoje, por exemplo, em números redondos, o orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, 1 bilhão e 200 milhões de reais de recursos do Tesouro do Estado, né, dos recursos de arrecadação dos impostos estaduais, o que de uma maneira geral não é um recurso pequeno, né? No entanto, desse valor, 800 milhões de reais nós gastamos com a manutenção dos hospitais próprios. Que pese esses hospitais prestarem o serviço, aquele que ninguém quer fazer porque a tabela remunera mal, ou aquele que tem maior complexidade no Estado, nós conseguimos arrecadar, em função da tabela, com a produção que fizemos lá, em torno de 20% a 25% daquilo que fazemos. Então, nós gastamos 800 milhões, no entanto, recuperamos, através da produção, 200 milhões. Quer dizer, nós temos ali um déficit de 600 milhões custeado com o dinheiro do Estado, que representa 50% de todo o orçamento nosso. Se tivéssemos ali uma tabela que fosse melhor, que fosse mais digna e que remunerasse os serviços prestados de uma forma mais condizente, com certeza sobraria dinheiro para melhorar, inclusive, a remuneração dos profissionais que lá estão, não só os médicos, mas de toda a equipe, né? Que a gente também não pode, hoje, na verdade, a paralisação foi dos médicos, mas há que se destacar que tem toda uma equipe multidisciplinar fazendo esse atendimento nos nossos hospitais. Então, nós temos essa dificuldade, assim como os médicos têm enquanto profissionais, mas os hospitais públicos do Estado, assim como os hospitais prestadores de serviço ao SUS, têm essa dificuldade de tentar fechar a conta, uma conta que, na verdade, remunera 20% a 25% do que ela efetivamente custa. Investimentos, será que eles acontecem da maneira que, ou como deveriam? Há recursos para mais investimentos? O que está faltando quando falamos sobre saúde pública, especialmente aqui no estado de Santa Catarina? Conversas Cruzadas desta terça-feira traz este tema, sempre aberto a novas discussões. Saúde pública, em especial aqui no estado de Santa Catarina.